Fala pessoal, tudo bem? Mais um Delic aqui para vocês, das minhas últimas leituras, começando com Dhampir, volume 1, da editora 85, que compila 4 histórias originais. Dhampir é um personagem criado pelo Bozelli Colombo com a identidade visual do Majo. Ele é um personagem meio vampiro, meio humano. Surgiu nos anos 2000, acredito que deve ter uma forte influência até do Blade, que estava sendo os filmes daquela época. E ele cresceu ouvindo falar que era filho de um vampiro com uma humana, mas nunca acreditou, né? Uma história, uma lenda urbana, digamos assim. E ele se aproveitava dessa lenda urbana para depois fazer um trabalho de charlatão nas aldeias, já que se passa aqui no leste europeu, uma região de guerra, em que há várias vilas também, e o povo, como uma região rural, né, eles têm bastante misticismo. Até que um momento lá, a, a força pró-governo que estava ali protegendo uma região, ela chega mais adentro, numa região rural, e vê que estava todo massacrado, os seus companheiros de guerra ali, e eles ficam ali fazendo protegendo, e acabam tendo vários e vários relances estranhos, né? Uma senhora ali alertando eles, e daqui a pouco vai desaparecendo mais e mais parceiros, né, deles mesmo. Até que um deles, que conhecia o Dhampir, ele vai e chama o Dhampir, e o Dhampir estava realmente numa apresentação charlatanística, ali só pegando dinheiro do povo. E ele tem um parceiro aqui, o Yuri, né, que serve mais para fazer o contato com o público durante as apresentações do Dhampir ali, agencia ele, né, até que o Dhampir realmente vai lá para essa vila, tem um contato com os vampiros, e ele realmente vê que as lendas que falavam dele é verdade, né? E ele tá mais curioso para saber sobre o seu passado, né? Por que seu pai abandonou ele, digamos assim, né? Conhecer mais a história dele. E o legal é toda a mitologia que o Bozelli e o Colombo fazem em cima desse universo aqui, em que há os Senhores da Noite, que são os vampiros originais, eles são imortais e eles podem dar a dádiva aos humanos de serem não mortos, ou seja, se tornarem vampiros, mas não com os poderes totais deles, que eles podem fazer ilusões, eles são super rápidos, né? Podem até materializar ali ameaças. E os não mortos, eles são até controlados por Senhores da Noite. Tem que ter uma força de vontade muito grande para romper com isso. E já nessas primeiras histórias aqui, o Dhampir, como num clássico gibi boneliano, ele vai ter um grupo de amigos, né, de personagens de apoio, que no caso aqui é a Tesla, né? Ela servia ao Senhor da Noite, responsável por esse ataque na vila, né? E o Kurjak, né, que era o comandante dessa força que estava sitiando essa vila. Bem legal, bem bacana, né? Ao longo das histórias aqui vai aparecendo flashbacks da vida do Dhampir, o Harlan Draka. Por exemplo, aqui, bem nessas páginas que eu tô aqui, da infância dele, como o pai foi ausente e a mãe dele morreu, ele foi criado por 3 tias, que parecem muito as 3 fúrias, as 3 sinas do Sandman, talvez seja. E o desenho aqui é muito bem feito, como vocês podem ver. E é um gibizão de terror bem desenvolvido, assim. Não é gratuito. As coisas aqui servem para consolidar cada vez mais a mitologia do personagem e do seu universo. Vale a pena. Recomendo. Próximo ao Solitário.
Eu tô tentando, ultimamente, dar cabo das leituras que eu tenho, dos gibis que eu tenho comprado, pra não criar mais pilha de leitura. Até por isso li o Dhampir, o Solitário, aqui. Solitário, deixa eu botar, pela editora Pipoca Nanquim, todos sabem, né? E o que eu posso dizer pra vocês é que realmente o trabalho de marketing da editora Pipoca Nanquim é fantástico. Porque eles vendem como se fosse algo de outro mundo, mas não é, sabe? É um gibi bom, é um gibi mais introspectivo. Muitas das coisas são comunicadas mesmo por imagens, até demais, né? Eu acho que fica nesse desenvolvimento muito prolongado, essa necessidade das imagens aqui, né? Vira uma baita gordura na história, mas ao menos não é uma história apressada, né? Desenvolvida apressadamente. Aqui a história basicamente é de um homem que vive, como diz o título, solitário num farol. Se eu não me engano, também a mãe dele morreu ao dar luz a ele. E ele foi criado pelo pai, mas o pai também, depois de um tempo, faleceu. E o último pedido dele foi para que um marinheiro fosse deixando suprimentos para ele, né, semanalmente, para ele poder se manter. E como que é o dia a dia desse homem aqui? Ele, como não tem contato com o mundo, o que ele tem é as coisas que ele consegue pescar ali no seu farol e um dicionário. Ele sabe ler, então ele vai e aleatoriamente joga seu dicionário e descobre, né, novas palavras para de alguma maneira descobrir novas coisas do mundo. Ele tem noção que a sua aparência não é das mais agradáveis e ele tem medo de ir pro mundo. E até que estimulado também pelo assistente desse marinheiro, né, que se indaga sobre o homem que vive no farol, eles começam a se comunicar, né? Ele deixa uma cartinha escondida ali do marinheiro do que ele gostaria do mundo. E a primeira coisa que ele fala é fotos do mundo. Porque aqui a gente vê muito claro também como as palavras elas podem não traduzir fielmente o que é uma coisa, né? Então, por exemplo, ali ele cai em... se não me engano é confete de festa. Círculo que se joga em festas, assim. E ele imagina um monte de pessoas jogando frisbee. Então, várias palavras assim são, não são traduzidas fielmente para a mente. Também cabe da interpretação da pessoa, né? Enfim, é um gibi bacana, mas não é a obra-prima que a editora vende, sabe? Eu diria que é um gibi um pouco acima da média, mas não é totalmente marcante assim. Próximo, Pai de Mentira, da editora Comic Zone. Como eu disse nos últimos vídeos, não sei se esse gibi já apareceu no último, mas tinha uma edição muito charmosa, parabéns pra editora, que tem um bookplate não autografado, né? Uma guarda muito bonita. E começamos com a história, né? Escrita pelo Joe Omni e desenhada por ele também. Aqui tem uma introdução, um prefácio, narrado por ele, de quando ele estava se inspirando para fazer história, em que havia várias histórias similares, como a do Dentes Pimentinha e tal. E aqui, basicamente, a história do filho de um cartunista muito consagrado na indústria, pela tirinha Chapa e Chapinha, que é uma relação muito boa de um pai que é chapeiro e seu filho, Chapinha, que e aparentemente não aparece a mãe, então a relação só dos dois sim é uma relação muito amorosa, muito boa. E é justamente o contrário da relação que ele tinha com seu pai. O pai dele era muito ausente, era egoísta, não se importava com ele e sua mãe, né? E aqui ele vai e descarrega tudo o que ele tinha de mágoa do seu pai, inicialmente. Apresenta o impacto que a tira tinha nas pessoas. Muito legal com efeito isso aqui, porque faz várias referências à indústria cartunística, né?
E as relações são muito bem feitas no próprio gibi, certo? É um personagem bem desenvolvido aqui. Ele já teve, por ter sido filho de uma família muito rica, ele já foi muito mimado. E ele já teve o uso de drogas, principalmente bebida. Até que ele tem um amadurecimento, né? Mas mesmo assim a relação dele com seu pai não é boa. Apesar deles aceitarem, os pais aceitarem, mas a relação dele com o pai não é boa. Porque o pai continua sendo essa pessoa extremamente... como que eu posso falar? Ele é muito egoísta mesmo, muito mimado, né? E aqui há várias reflexões que ele faz em relação a tirinha com seu pai. Será que o meu pai ele não se colocava no papel ao invés do Chapa, mas no papel do Chapinha, né? Da criança. E até que acontece um evento aqui catastrófico, né, na HQ. E, né, a gente percebe como a pessoa ela é influenciada às vezes por essa figura paternal e infelizmente herda algumas coisas negativas dela, mesmo não percebendo. Só fiquei um pouco decepcionado com o final, eu esperava uma virada de página assim na história, mas não teve. Contudo, a jornada valeu muito a pena. Gostei muito desse trabalho do Joe Ullman e se vier mais trabalhos dele pro Brasil, ficaria muito grato. E as últimas leituras, os 2 volumes do Tex Willer, 11 e 12, continuando, né? Eu tinha adquirido e tinha parado no 10 há um bom tempo até eu adquirir mais 10 volumes. E continuando a conspiração em relação ao assassinato do Lincoln, a gente tem a gente do Pinkerton, a Kate Varney, infiltrada ali com uma senhorinha num hotel, o disfarce dela. E o Tex está junto, auxiliando ela, infiltrado nesse grupo de conspiradores. E aqui a gente tem nos 2 núcleos, 3 na verdade, a Kate no primeiro, tentando descobrir mais sobre a hospedagem do Lincoln e seus companheiros e seus assessores. O Tex tentando descobrir mais sobre os conspiradores, quem que seria o mandante, né? E ainda num terceiro a gente tem o Mephisto, que o Mephisto ele tá sendo contratado pelo mandante para hipnotizar, né? Através também dos encantos da sua irmã, né? Que é relatado aqui que é uma moça muito bonita, né? Que seduziu um dos assessores ali para hipnotizar esse assessor e também atrair o Lincoln para uma armadilha. Bacana, assim como tudo caminha. O desenho do De Angelis aqui tá muito bonito, né? E aqui nesse volume a gente tem um trabalho muito bom do preto e branco. Deixa eu ver se eu acho aqui. Os momentos assim de escuridão, assim, o trabalho de chiaro escuro do De Angelis tá muito bom. Não tenho o que reclamar da arte dele aqui. E já dando um pouco de spoiler aqui, o Tex é descoberto, né? Que ele não tá querendo trabalhar com os conspiradores, né? Ele tá infiltrado ali para ajudar a agente Pinkerton. E ela também, de certa maneira, é descoberta, né? Cai o disfarce dela e continua, né, esse arco aqui. Bem bacana o arco. Vamos ver como termina. Acho que só tem mais um volume, né? Vamos ver o que nos aguarda. Aquisições, então. Peguei bem baratinho no Shopee Superman volume 9. Aqui tem 3 histórias da Action Comics, escrita pelo Philip Kennedy Johnson. Aqui já começa a arte do Federici, né? Que ele ficou bem consagrado. Ele já é um artista consagrado, mas nesse arco aqui ele se destacou bastante também. Então a gente tem 3 histórias dessa ida do Superman ao mundo bélico e uma do John Kent aqui no final, né? Escrito pelo Tom Taylor, com a arte do Teens. Eu não gosto muito da arte do Teens. Vamos ver se agora vinga, né? Eu peguei só porque tava barato, né?
E, no geral, tá uma enrolação, sabe, pra desenvolver esse arco aqui do Superman lá no mundo bélico. Apesar de ser acima da média das demais histórias, mas tá uma enrolação pra chegar nos dias de fato e tal. E peguei também na Amazon Colorado Trem, da Comic Zone. Tava com uns 40% de desconto, né? Isso foi antes do saldão do cliente. Ainda vai vir minha compra do saldão do cliente. Nunca comprei tanto gibi na minha vida. E aqui uma obra escrita e desenhada pelo Alex Inker. Na verdade, ele é inspirado num romance, né? Só que ele adaptou para os anos 90. Se não me engano, o romance é nos anos 60, 70. E o bacana aqui, pelo que eu vi falar, é as músicas de apoio que ele colocou, né, em cada capítulo para você escutar essa música se ambientar na época. Né, elas têm um paralelo com a história. E também eu acho que bebe muito da fonte de Stephen King e Stranger Things, a questão de grupo de amigos adolescentes, crianças, numa trama maior, assim, de terror. Bacana. Esse aqui também vou começar logo depois do vídeo, assim, pra não acumular leituras, né? E seria isso o vídeo do nosso Deliquê de hoje. Valeu, galera. Até mais.